Muito boa tarde, este é o canal do Boi News, quinta-feira, 17 de março. Também estamos ao vivo no Facebook e portal sba1.com. O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, elevou ontem em 1 ponto percentual a taxa básica de juros. A Selic passa de 10,75% para 11,75% ao ano, como forma de conter a inflação no país. Os economistas disseram que o momento atual, marcado pelo conflito no leste europeu, requer cautela. E anunciaram que uma outra alta, também de 1 ponto percentual na taxa de juros, poderá vir na próxima reunião do comitê em abril. Fevereiro fechou com recordes de movimentação portuária no Paraná. Foram mais de 5 milhões de toneladas movimentadas, com alta de 39% na comparação à movimentação de fevereiro do ano passado. E também no mês passado foram descarregadas mais de 1.300.000 toneladas de fertilizantes no porto de Paranaguá. De Londrina, Mauro Andrade. Os portos do Paraná tiveram o melhor mês de fevereiro da sua história e, segundo o diretor de operação, Luiz Teixeira da Silva Júnior, a movimentação deve permanecer nos próximos meses por conta do descarregamento de fertilizantes. Existem navios a serem descarregados ainda para os próximos 2 meses, né? Fevereiro chegamos a fazer uma média de 74.000 toneladas dia, fevereiro. Foi um recorde de descarga de fertilizante. O fertilizante nós temos para os próximos meses ainda para descarregar. A influenza aviária avança nos Estados Unidos e preocupa autoridades sanitárias norte-americanas e dos demais países das Américas. Ao vivo da Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo, as informações de Walter Puga Júnior. Boa tarde, Puga. Boa tarde a você, boa tarde a todos. A influenza aviária avança em território americano, Zaidan. A última informação dá conta de que um vírus altamente patogênico da influenza aviária foi encontrado num plantel, não é comercial, de aves no condado de Merrick, no Nebraska, né? É o que informava o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Essa é a última informação vinda dos Estados Unidos, mas vale lembrar que também o Departamento de Agricultura relatou um surto de influenza aviária altamente patogênica numa granja comercial de frangos no condado de Fulton, no Kentucky, em um grupo de cerca de 240.000 aves. Mas antes disso, já havia informações no final de semana de vírus também altamente patogênico encontrado em Franklin, no estado do Kansas, e outro num condado de McLean, em Illinois. E mais do que isso, em um plantel de galinhas poedeiras também em Wisconsin. Resumindo, há pelo menos 8 estados americanos que já registraram casos de influenza aviária. A indústria avícola dos Estados Unidos não é afetada pela doença, vale lembrar, desde 2015, quando um surto provocou aí a morte de quase 50 milhões de aves. Mas já começa a exigir das empresas de lá muitos cuidados. Um alerta para os empresários brasileiros. Todo cuidado é muito pouco, a influenza está nas Américas e o governo brasileiro incentiva aí os cuidados necessários para evitar qualquer problema na avicultura brasileira. É com vocês aí. Obrigado, Puga. Agora a previsão do tempo. Boa tarde, Renata Ferreira. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos. A previsão para hoje é de muito calor em áreas do centro-sul brasileiro e de muita chuva no centro-norte. É que o tempo mais firme se espalha mais pelo país nesta quinta-feira, principalmente em áreas do Rio Grande do Sul, sul e oeste de Santa Catarina, Rio de Janeiro, centro-leste de Minas Gerais e também oeste de Mato Grosso do Sul. O dia, então, será ensolarado e quente nessas áreas. Previsão de sol entre poucas nuvens nas capitais Porto Alegre e também Rio de Janeiro. Mas temos também chuva volumosa prevista para esta quinta-feira no centro-norte brasileiro. A precipitação é intensa com trovoadas,
temporais e volumes expressivos nos estados do Amazonas, também norte de Rondônia, oeste de Mato Grosso, Pará, Ceará, Maranhão e também Piauí. E a chuva pode vir a qualquer momento do dia em áreas do sertão nordestino e também no noroeste e leste aí da Bahia. Sobre São Paulo, ainda há risco de trovoadas e pancadas de chuva no final da tarde devido ao calor e à alta umidade. Nas demais áreas, chuva isolada e passageira. Mas a tendência de mudanças no tempo a partir de amanhã, viu? Uma nova frente fria passa pela região sul do país e volta a espalhar temporais e chuva bem volumosa nos 3 estados sulistas, além de áreas de Mato Grosso do Sul. E conforme essa frente fria avança para o sudeste, provoca temporais também em São Paulo, Rio de Janeiro e partes também de Minas Gerais. Zaidan, é com você. Obrigado, Renata. Em Mato Grosso do Sul, foi prorrogado o prazo para adesão ao refis de débitos no IMASul e na Iagro. Da redação, Kaile Rodrigues tem mais informações para a gente. Olá, Kaile. Oi, Zaidan, olha só, os contribuintes com débitos junto ao IMASul, Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, e a Iagro, Agência Estadual de Vigilância Sanitária Animal e Vegetal, ganharam uma nova oportunidade para aderir ao programa de refinanciamento com redução e condições especiais de parcelamento oferecidas pelo governo do estado, conforme previsto na Lei 5.810. O governador do estado prorrogou até 31 de março o prazo de adesão. A lei que institui o refis do IMASul e Iagro prevê a possibilidade de o contribuinte inadimplente renegociar dívidas vencidas até dezembro de 2020, e inclusive débitos remanescentes de parcelamentos anteriores. Zaidan. Obrigado, Kaile Rodrigues, direto da área externa do Centro de TV do Canal do Boi, em Campo Grande. A expectativa desta quinta-feira na política é o anúncio, agora à tarde, do presidente Jair Bolsonaro de um pacote de medidas sociais para injetar até 165 bilhões de reais na economia do país ainda em 2022. De Brasília, Berenice Leite. Boa tarde, Berê. Boa tarde, Zaidan. Olha, o governo federal pretende anunciar hoje esse pacote com o qual pretende injetar 165 bilhões de reais na economia até o final do ano. Inclui 4 iniciativas: a liberação de recursos das contas do FGTS, a antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS e a criação de um programa de microcrédito digital e ampliação de empréstimos consignados. O lançamento das medidas será feito em um evento no Palácio do Planalto e pretende impulsionar a economia, nesse período em que pelo menos 8 ministros se preparam para deixar os cargos e concorrer às eleições deste ano. Zaidan. Obrigado, Berenice. Goiás deve registrar um aumento na safra de algodão, previsão de 127 mil toneladas. O estado é o 3º maior produtor do país. De Goiânia, Ana Paula Bellini. Esses dados foram divulgados pelo boletim da Secretaria de Agricultura aqui do estado. Esse boletim aponta que Goiás deve registrar um aumento de 16,5% na produção de algodão na safra 2021-2022, com previsão então de produção de 127 mil toneladas. Com esse número, o estado de Goiás se mantém na 3ª posição no ranking nacional, atrás apenas de Mato Grosso e da Bahia. Além do aumento na produção, a expectativa é de crescimento de 12,4% na área de cultivo, com 28 mil hectares. Em relação ao valor bruto de produção do algodão, o boletim revela que a estimativa é de 792 milhões de reais em 2022, crescimento de 37,9% em comparação ao ano passado. De Goiânia, Ana Paula Bellini. O agronegócio paulista foi destaque na geração de empregos no ano passado. Informações de Gustavo D'Angelo. De acordo com o novo CAGED, São Paulo foi responsável por 55% das admissões com carteira assinada no agronegócio brasileiro em 2021.
fechando o mês de dezembro com saldo positivo de mais de 60 mil postos de trabalho formal no agro. O Grupo Produção de Lavouras Temporárias foi responsável por 29,8% das admissões no período considerado, seguido pela pecuária, com 28,1%, e produção de lavouras permanentes, com 22,3%. Dentro do primeiro grupo, cultivo de soja dinamizou a parte agrícola, com quase 76.500 admissões. Ainda no segmento agrícola, o cultivo da cana-de-açúcar registrou mais de 40 mil admissões. Outros grupos também se destacaram, como cultivos de café e de laranja, e também as criações de bovinos e de aves. Mas os analistas lembram que o levantamento foi feito antes da guerra entre Rússia e Ucrânia e que o conflito pode trazer impactos para o agro e futuras contratações. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. CB News termina aqui, o programa volta amanhã ao meio-dia. E eu volto logo mais às 10:45 no horário de Brasília com o Mais Pecuária. Fique agora com a agenda de leilões.